A Nintendo é conhecida por lançar vários jogos simples por R$300. Sim, eu tô olhando pra você, Zelda Skyward Sword HD. Recentemente teve até Zelda por R$360. Por mais que não seja um jogo simples, ainda é muito polêmico esses valores. Mas curiosamente, justo no seu mais recente sucesso e também destaque, que é o remaster de Metroid Prime, a Nintendo cobrou 200. Ou seja, em vez de $60 ou 70, cobrou $40, que é um terço a menos que os jogos comuns. Mesmo esse remaster, que é quase um remake, de tão bem feito e trabalhoso que ele é, já sendo um dos jogos mais bem avaliados do Nintendo Switch. Mas por que a Nintendo fez isso? Será que é porque ela foi boazinha? Ouviu o comentário dos fãs? Eu acho que não. Nesse vídeo eu vou te explicar os motivos e ir além, mostrando o grande plano, até o momento secreto, que a Nintendo tá preparando para a franquia Metroid. Pelo menos de acordo com a nossa avaliação aqui. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, fã de Nintendo e fã de Metroid. E inclusive eu produzi uma série completa contando a timeline da história e da saga de Metroid. Então assistam porque tá incrível. E sim, eu gosto da Samus e eu vejo para ela um futuro mais ousado no Nintendo Switch do que muitos fãs poderiam sonhar há poucos anos atrás. E o primeiro passo desse futuro já foi dado em relação ao Metroid Prime. Agora, que planos são esses e qual a relação entre Metroid Prime e o preço da versão remasterizada do jogo? Eu vou te contar depois de você deixar o seu like aqui no vídeo, já aproveita e deixa um like agora. Depois de você se inscrever aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo, ativar o sininho de notificações para não perderem esses e outros vídeos aqui no canal, porque assim eu posso produzir mais vídeos dessa série de argumentação que lançamos às sextas-feiras aqui no canal, com o hashtag Nintendo a Sério, que você pode conferir os outros episódios aqui na playlist da descrição ou clicando nessa hashtag do lado do título. Então sem mais, bora de Nick Fury contar sobre a iniciativa Metroid. Galera, antes da gente começar, tá rolando uma mega promoção na Trilogy Games, com preços de Black Friday. Os caras arrebentaram nos valores que estão muito bons mesmo. Talvez uma das melhores promoções do site. Então corre lá e aproveita. Pega a sua nova mídia física de Nintendo Switch, compra o PlayStation ou o Xbox que você tá querendo comprar, ou pega o seu Nintendo Switch com um descontão, porque outro desse aqui talvez demore muito tempo para poder aparecer. Links da Trilogy Games estão aqui na descrição. Eles são a loja com o maior acervo Nintendo do Brasil, com um bom atendimento e rápida entrega, inclusive para as pré-vendas, que olha, vale a pena dar uma olhadinha lá, porque eu acho que a pré-venda de Metroid Prime, a mídia física, já entrou no site, beleza? Links aqui na descrição. Resumindo a treta toda para vocês, a Nintendo colocou a precificação de Metroid Prime tão abaixo agora no Nintendo Switch para passar uma mensagem bem clara: comprem Metroid Prime agora. Sim, galera, eu tô convencido de que esse preço um terço abaixo do normal, e convenhamos, em um jogo que é melhor do que 90% dos jogos do console, é um preço para vender muitas unidades. Porém, o objetivo final não é esse. Como assim, Coelho? Talvez você esteja me perguntando. Presta atenção. A Nintendo sabe que quanto menor o valor, mais pessoas vão comprar e dá uma chance, principalmente quando se trata de um remaster. Porém, a arrecadação também vai ser menor, né? Eles vão ganhar menos lucro. A Nintendo sabe disso e sabe que os seus jogos já vendem bem mesmo com preço alto. Então, essa redução na precificação de um jogo tão premiado e que um remaster que parece um remake de tão bem feito, é justamente a Nintendo realmente fazendo algo que ela não fez em nenhum momento até agora na história do Nintendo Switch. Obviamente ela não tá saindo no prejuízo, mas pela primeira vez na era Furukawa, né, do novo presidente da Nintendo, na era Nintendo Switch, a Nintendo tá dizendo: eu abdico de mais dinheiro em prol de mais unidades vendidas. Momento supletivo aqui para quem não tá entendendo. Se um jogo de $60 vender 4 milhões de cópias, ele arrecada 240 milhões de dólares. Então, para um jogo de $40 fazer o mesmo, ele precisa vender 6 milhões de cópias, ou seja, 50% a mais. Um risco que a Nintendo usualmente prefere não correr, mas ela quis agora. Deu pra entender? Então por que a Nintendo quis isso agora? Basicamente, esse jogo ele foi vendido em um videogame que não vendeu tanto assim pra Nintendo. Metroid Dread foi finalmente o retorno da franquia pra Nintendo Switch em grande estilo, e a Nintendo sabe do potencial ocidental que a série Prime tem e da qualidade que esse jogo tem. Basicamente, a Nintendo quer espalhar Metroid Prime. Ela quer que muitas pessoas conheçam a série pela primeira vez e quando conhecerem, vejam quanto
quanto essa série é maravilhosa. Afinal, esse remaster é talvez o melhor remaster já feito pela Nintendo, sem exagero. Tanto que muitos se recusam a chamar de remaster e acabam chamando ele de remake. Mas por que a Nintendo fez isso com Metroid Prime e não fez, por exemplo, com Advance Wars 1+2 Reboot Camp, que também é uma série nichada e de muita qualidade que também tá retornando agora? E como vocês podem ver, ele volta por R$300. Bom, o motivo disso, como eu mencionei, é a diferença, né? A missão final de Advance Wars é gerar a maior quantidade de dinheiro que a Nintendo puder num reboot de jogos de qualidade da época do Game Boy Advance, mas a missão final de Metroid Prime Remastered é muito mais provavelmente popularizar a série Metroid Prime. A Nintendo quer tanto popularizar Metroid Prime que ela cortou 1/3 do preço de um dos seus melhores jogos. A Nintendo simplesmente não faz isso, galera. E não se enganem, eu não tô exagerando. Metroid Prime Remaster é um dos melhores exclusivos do Nintendo Switch. E se você pegar a lista de Elite dos melhores exclusivos da Nintendo, os jogos vendidos pela Nintendo, obviamente, a gente só vai ver jogos de $60. Talvez um aqui ou ali por 50, como Bayonetta 2, mas nenhum deles por $40, galera. Simplesmente não tem. E eu compartilho dessa mensagem da Nintendo. Compre Metroid Prime agora. Você mesmo que tá aí assistindo, joga esse jogo se você puder. Não temos e não teremos provavelmente outro exclusivo tão bom assim, por um preço igual ou menor considerando jogos da Nintendo. Então podemos cravar com certeza que a qualidade entregue em Metroid Prime Remaster e o preço cobrado é uma relação incomum. Ou melhor, é uma atitude inusitada. Gravem essa frase aí, atitude inusitada. E quando eu citar ela, eu tô falando disso. Um jogo de Elite remasterizado de forma primorosa e um preço bem abaixo do normal. Bom, eu acho que tá claro. Eu acho que ficou claro o objetivo final dessa atitude inusitada da Nintendo. Essa missão de popularizar a série, a missão de Metroid Prime Remaster, não termina aqui. Ela termina no futuro Metroid Prime 4. Sim, essa remasterização é um grande marketing para Metroid Prime 4 e é aqui que a coisa fica interessante, porque, por sinal, Metroid Prime 4 também tem uma outra missão maior do que simplesmente gerar dinheiro. Muito maior. Tão maior que, para fazer isso, a Nintendo também teve uma outra atitude inusitada, que foi abrir mão de toda a grana colocada no projeto do Metroid Prime 4 e reiniciar o jogo do zero. E agora ela tá tomando essa atitude inusitada com o Metroid Prime Remaster. Agora, para te explicar que missão é essa, eu preciso sair um pouquinho do tema Metroid e falar dos, abram as cortinas aí pro novo termo, pilares da Nintendo. Quando algum hater fala da Nintendo de forma pejorativa, falando mal deles, eles sempre citam. É comum a gente ouvir a frase: ah, a Nintendo só tem Pokémon, Mario e também Zelda. Bom, essa frase obviamente está errada. A Nintendo é a empresa hoje em dia que detém mais franquias originais. Eles têm dezenas e dezenas de franquias, mas vamos entender aqui qual é a lógica dessa frase pejorativa. Afinal, não é uma coisa que ouvimos só uma vez ou de vez em quando. É direto que a gente ouve isso. A ideia de resumir a Nintendo em Pokémon, Mario e Zelda seria uma ideia de resumir os pilares da Nintendo. As franquias que vão além dos fãs de Nintendo e que o anúncio atinge todo o cenário gamer. Afinal, eu, Coelho, que sou fã especificamente de Nintendo em maior parte, fico muito feliz quando a Nintendo anuncia, sei lá, um novo WarioWare, que é uma franquia meio obscura que eu adoro, e eu queria muito um novo Kid Icarus, mas sejamos sinceros, essas são franquias de nintendistas, né? O pessoal fora da bolha não conhece esses jogos direito. É tipo a Blizzard, só os fãs da Blizzard jogam jogos como Heroes of the Storm ou StarCraft. Quer dizer, depende do país, né? Na Coreia parece que todo mundo joga StarCraft. Mas atualmente, na era que estamos vivendo, a popularidade de StarCraft no fã mainstream nem se compara com Overwatch ou Diablo. Que essas sim são séries, como dizem, que estão na boca do povo, né? Ou a Bethesda lá, que tem lá os seus fãs do jogo Raid, mas ela é conhecida mesmo por Doom e Elder Scrolls. Mesmo entendendo esse resumo, ainda assim eu diria que os pilares da Nintendo são Mario, né? Claro, Mario 2D e o Mario 3D, Mario Kart, e sim, são coisas diferentes, inclusive jogos diferentes de gêneros diferentes, né? Corrida no caso de Mario Kart e plataforma no caso do Mario. Aí temos Zelda e Pokémon. E hoje em dia eu adicionaria também Super Smash Bros. Aqui no Brasil, claro, não é tão grande assim, mas acredite, lá fora é muito maior, se tornando um dos jogos mais vendidos. Então, aceitando vocês ou não, Animal Crossing, sim,
Animal Crossing hoje em dia é um dos pilares da Nintendo também, e eu quero falar sobre isso. A era Nintendo Switch trouxe mais jogos para os pilares da Nintendo. Mario, Mario Kart, Zelda e Pokémon já eram bem conhecidos há bastante tempo. Na era do Nintendo Switch, a Nintendo definitivamente adicionou Animal Crossing e Super Smash Bros. A esses pilares. Animal Crossing já furou a bolha nintendista, e é uma série que tá fazendo o que a Nintendo mais quer. Ela tá trazendo pessoas de fora pra dentro. Ela tá fazendo pessoas não nintendistas comprarem um console Nintendo. E eu posso dizer isso porque eu acompanhei todo o período de lançamento e eu vi muita gente aqui no Brasil se interessando pelo Nintendo Switch somente após o boom de Animal Crossing New Horizons. E eu não tenho dúvidas de que muita gente só vai comprar o próximo console Nintendo quando sair o próximo Animal Crossing. Então eu chamaria esses dos 6 pilares atuais da Nintendo. Como eu falei, o anúncio de um jogo novo dessas 6 franquias chamam a atenção de todo o cenário gamer bolha Nintendo afora. E eles se tornam até matérias em jornais que não são especializados em games. Esses jogos eles são atrativos para novos públicos, ou seja, investir em franquias que fazem pessoas comprarem os seus consoles, pessoas que não comprariam por causa de Mario, Pokémon ou Smash Bros, são muito importantes. A gente tem visto a Nintendo investir na série, por exemplo, Xenoblade, para poder atrair o público de JRPGs, e na série Bayonetta, que nem é uma série da própria Nintendo, mas ela tem financiado completamente e utilizado essa série para atrair público de jogos de ação e que querem um jogo não family friendly. Ao contrário dos outros pilares da Nintendo, não jogue Bayonetta com seus filhos pequenos, talvez não seja tão adequado assim. Agora, quais são os requisitos desses pilares ou candidatos a novos pilares da Nintendo? 1. Eles têm que atrair público, principalmente um público próprio, fora da Nintendo esfera. E tem que convencer esse público a comprar os consoles da Nintendo, mesmo que os outros pilares não tenham convencido ainda. Mas 2, tem um outro fator ainda mais interessante, e claro, bom para nós consumidores, eles têm que ser jogos de excelência. Amigos, esses 6 pilares da Nintendo e os candidatos são todos jogos excelentes, que ganham prêmios, concorrem a jogos do ano, e se tiram 85 no Metacritic, é tipo, nossa, que baixo, que absurdo isso. Basicamente, esses são os jogos que levam a mensagem que, nos consoles da Nintendo, os exclusivos são de qualidade. Ok, Pokémon não tem sido tanto assim, eu admito, a gente já falou muito sobre isso aqui no canal, mas não dá pra negar que as pessoas gostam muito. É o jogo que mais vende, mano, é surreal Pokémon. Então mesmo assim ele continua vendendo essa diversão que as pessoas procuram. Agora vem cá comigo, qual é a franquia que tem qualidade em todos os seus jogos e a capacidade de atrair um público diferente dos jogos que são pilares coloridos e felizes que a Nintendo traz? Exatamente, Metroid, e em especial a série Metroid Prime. Metroid é uma das melhores franquias da Nintendo, ponto final. É um dos raros casos onde, mesmo olhando as duas séries, a 2D tradicional e a série Prime, que é 3D, não tem sequer jogos medianos. As duas séries só têm jogos incríveis, apenas jogos spin-offs, né, derivados da série Metroid, como por exemplo o Federation Force ou Metroid Prime Hunters, é que são um pouco menos aclamados, mas não são jogos da série principal, apesar da sua história canônica. A proposta dos jogos é outra. Inclusive, eles são jogos mais focados no multiplayer. Mas nos 8 títulos principais, Metroid original, Metroid 2, Super Metroid, Metroid Fusion, Metroid Dread, aí Metroid Prime 2 e Metroid Prime 3 Corruption, não tem erros. Todos eles estão entre os melhores jogos dos consoles em que eles foram lançados. Essa aclamação vem do fato de que Metroid é simplesmente genial. Não é à toa que hoje em dia ele dá nome a um dos gêneros mais populares dos videogames, Metroidvania. Ele foi quem iniciou tudo isso. Os mapas labirínticos fazem da progressão do jogo ser um grande puzzle, ou seja, avançar exige raciocínio. E simplesmente chegar em um novo local já é recompensante. Se você nunca jogou Metroid, mas você jogou, por exemplo, Ori, você já sabe como é. E se você jogou Hollow Knight, você também sabe. E você sabe por que esses jogos são o que chamamos de Metroidvanias. Mas uma coisa comum entre Metroid e os pilares da Nintendo. Isso é mais uma coisa comum entre Metroid e os outros jogos pilares da Nintendo. Todos eles são referências nos seus próprios gêneros. É só você olhar. Nos simuladores de vida, Animal Crossing é referência de qualidade. Mario é referência em jogos plataforma. Zelda é referência em jogos de aventura e agora, com Breath of the Wild, em jogos de mundo aberto. E assim por diante. Mario Kart, inclusive, inspirou o seu próprio subgênero dos jogos de corrida, que são os Kart Racers. Tem vários, do Crash, da Nickelodeon, e Super Smash Bros. Virou referência nos Fighting Platforms, né? Nos jogos de luta com aquele estilo de plataforma, que hoje em dia também virou seu próprio gênero. Mesmo esses jogos não sendo necessariamente os primeiros em seus gêneros, assim como
como esses jogos, Metroid é fonte dos Metroidvanias, portanto se tornando referência. Claro, junto com Castlevania, mas Metroid veio primeiro e tem mais elementos originados nele do que no Castlevania, nos famosos Metroidvanias. Sem contar quando a gente fala do enredo, bem mais maduro. Quem acompanhou a série de história de Metroid aqui sabe que essa é uma das histórias mais impressionantes já contadas pela Nintendo e mais brutais também. Escrito pelo Yoshio Sakamoto, que é o cara mais sombrio da Nintendo e que inclusive também trabalhou no Famicom Detective Club, que tem análise aqui no canal, e é justamente a visual novel de terror da Nintendo. Os chefes de Metroid, eles são marcantes porque eles usam mais do que apenas reflexos, eles exigem estratégia. As músicas sombrias da série, elas arrepiam. Nossa, cara, ouve esse tema que incrível. E claro, tem o peso da própria personagem Samus, por ser a primeira protagonista mulher dos games mundialmente famosa. Metroid é incrível e tem qualidade de sobra para ser um desses pilares da Nintendo. Mas, estranhamente, ele nunca foi. Na verdade, muito pelo contrário, a história de vendas de Metroid é bem triste. Mesmo com esse histórico, Metroid sempre foi uma franquia para nintendistas. Uma franquia que a cada novo lançamento vendia menos do que o lançamento anterior. Isso só mudou quando Metroid Dread foi lançado e se tornou o jogo mais vendido de toda a franquia. E o jogo mais vendido não impressiona se comparado aos outros jogos mais vendidos da Nintendo. Ele bate na trave das 3 milhões de unidades, nem chegando a isso, com 2 milhões e 900 mil unidades vendidas. 900 mesmo, nem pra ser tipo 910 mil. Isso fez a Nintendo botar um monstro pra dormir e vimos a nossa heroína favorita adormecer por longos períodos, sem jogo novo. Mas agora isso vai mudar. Agora sim, meus amigos, a iniciativa Metroid. Quando a Nintendo, lá na época do Wii U, viu que os seus pilares precisavam de reforços, ela foi buscar o público que mais estava em alta, o público dos jogos de tiro. Então ela foi lá e criou Splatoon. Splatoon cumpriu a sua missão e se tornou um pilar. No Japão, Splatoon é um pilar. Pode não ser mundialmente, mas Splatoon manda naquele país, cara. Lá sim, a série é um fenômeno e faz as pessoas não nintendistas comprarem um console da Nintendo. Apesar de aqui no ocidente o jogo também ir muito bem, obrigado, em termos de shooter, o público de Splatoon é conhecidamente mais oriental. Ele é muito mais oriental do que ocidental. E os fãs dos jogos de tiro aqui no ocidente, a gente sabe que gostam de jogos mais realistas, né? Os famosos gamerzões dos gráficos. Histórias bem contadas, personagens com um desenvolvimento mais sério e menos lúdico. Não me entenda mal não, muitos ocidentais já colocam Splatoon no seu top 3 ou top 1 da franquia preferida da Nintendo. Mas Splatoon ainda é um jogo que aqui no ocidente atrai mais os nintendistas do que o nicho do seu gênero, né? Os shooters, do que as pessoas que gostam de shooters em geral. E foi aí que eu acredito muito seriamente que a Nintendo olhou aqui pra Metroid e disse: ei, peraí, você tem gráficos mais voltados pro realista. Você tem uma história bem pesada. Não é narrativa, já que os jogos eles são mais focados em gameplay mesmo, mas nos temas e na construção do universo e nas coisas que já aconteceram com a Samus. E a gente sabe que isso é o suficiente, afinal Elden Ring, que é um caso relativamente parecido, de um jogo com uma narrativa densa, mas focado em gameplay, é muito aclamado e chegou a concorrer no The Game Awards como melhor narrativa, mesmo não tendo lá uma grande narrativa que ficou muito claro para os jogadores. Você tem uma protagonista super respeitada e amada, você só tem jogo bom. O que tá faltando? Já sei, vou botar minhas fichas e transformar você em mais um novo pilar da Nintendo, assim a gente vai atrair novos públicos e ganhar muito dinheiro. Para isso temos que lançar jogos de qualidade novos, relançar antigos clássicos do passado que são extremamente respeitados, só que com um preço mais baixo para colocar ele na mão de muitas pessoas novas. Isso me parece um bom plano. Então sim, galera, eu tô aqui palpitando que Metroid Prime 4 é muito mais do que um jogo que a Nintendo quer que venda bem. Ela quer que seja o início de uma era onde a franquia Metroid é um pilar da empresa. E aí que as pessoas passem a dizer que a Nintendo só tem Mario, Zelda, Pokémon e Metroid. Aí vocês podem dizer: Coelho, mas isso é loucura, você acabou de dizer que a franquia só vendeu 3 milhões. Galera, vamos olhar para todo o histórico. A Nintendo cancelou o primeiro projeto do Metroid Prime 4, cancelou o acordo com a primeira empresa responsável pelo jogo antes de passar ele para Retro Studios, jogando fora todo o investimento, e fez isso dizendo que o primeiro projeto simplesmente
não estava na qualidade necessária que eles esperavam. Por mais que a Nintendo preze por qualidade, você jogar fora todo um projeto que tinha um desenvolvimento de uma série relativamente pequena em relação às outras da Nintendo e que não vende tanto assim, é muito arriscado. Eles têm que ter tido um plano maior, sabe? Então eu acredito que o que a Nintendo realmente queria ali não era só um jogo bom, era um jogo que fosse entrar pra história, que fosse vender consoles. E para isso, o projeto foi passado para Retro Studios, que é a desenvolvedora da trilogia original da série Metroid Prime e aonde a gente viu a maior estruturação de uma empresa que a Nintendo já fez, pelo menos publicamente. A Nintendo contratou aqui, e galera, se segurem agora porque é muita coisa de peso, um artista de Battlefield, Tomb Raider e Borderlands, uma produtora de GTA 4, LA Noire e Red Dead Redemption, um programador de Call of Duty Black Ops 4, artista de iluminação que veio diretamente da Disney e trabalhou em Moana e até ajudou a Santa Monica Studios a fazer o God of War, um modelador de personagens de Halo, um artista de ambiente de Halo 4, Wolfenstein 2 e Warframe. E isso só o que de fato virou notícia, cara, porque foram dezenas de contratações. Aliás, queria muito agradecer o canal Blue Shell aí por essa pesquisa, de ter encontrado todos esses nomes, engrandecido aqui a informação que a gente tem sobre esses assuntos. Então assim, galera, é claro que a Nintendo tem planos enormes, muito maior do que a gente poderia esperar para a série Metroid, considerando as vendas que a série tem. O projeto que eles parecem ter para Metroid Prime 4 precisaria de muito mais do que 3 milhões em vendas para poder ser lucrativo, pelo menos é o que parece. E eu não digo isso só pelo peso das contratações, mas as séries em que essas pessoas trabalharam: Halo, God of War, Battlefield, Call of Duty, Warframe. Ok, parece que temos um público-alvo definido aqui pro que a Nintendo quer para Metroid Prime 4. A Nintendo, ela tá criando um time dos sonhos e além para esse jogo, porque ainda temos os talentosos membros da Retro Studios e os japoneses da Nintendo como Kensuke Tanabe trabalhando, que é o produtor da série Metroid Prime, Donkey Kong Tropical Freeze, Paper Mario The Origami King e também do Prime Remaster, cara. E esse cara vai garantir que Metroid Prime 4 ainda seja um jogo com a cara da Nintendo. E o terceiro ponto é justamente a já comentada atitude inusitada da Nintendo, que ela fez com o Metroid Prime Remaster. Pensa bem, tudo isso para um jogo comum, um jogo simplesmente bom, por mais que seja só uma opinião, acho que dá pra gente cravar aqui que o objetivo de Metroid Prime 4 é ir além, né? Mesmo que ele não seja um jogo só pro público de shooters ocidentais comprarem consoles da Nintendo, certamente ele vem para se juntar com Zelda, que também vimos que ascendeu a um novo nível de popularidade com Breath of the Wild, e Zelda é a prova que dá pra ir além, porque Zelda sempre foi gigante, mas no Japão ele não era, cara. Breath of the Wild fez Zelda se tornar gigante no Japão. E hoje, ele é um jogo que agrada mesmo quem não gosta da grande maioria do que a Nintendo produz. Muita gente comprou o Nintendo Switch só por Breath of the Wild, e muito se ouve por aí de que ele é o único jogo grande do Nintendo Switch, o único jogo AAA. Isso claramente é mentira, né? Mas é o que muita gente diz por aí. Então é fato que existe um público que Breath of the Wild atingiu que nada mais da Nintendo atinge, e talvez esse público, em Metroid Prime 4, seja novamente atingido. E novos públicos além desses. E agora, com pelo menos 2 séries recorrentes, essa galera acaba virando consumidor assíduo das plataformas da Nintendo. É basicamente um investimento pro futuro. É por isso que minha expectativa para esse jogo é tão grande. Pensa num hater da Nintendo, pensa no cara mais hater da Nintendo olhar pro Nintendo Switch e falar: ok, dessa vez a Nintendo me pegou. O que a gente muito ouviu falar com Breath of the Wild, inclusive, né? É isso que a Nintendo quer. Ela quer que mesmo a pessoa que, com tudo de bom que tem no Nintendo Switch, continua achando que é uma plataforma pra criança, que Zelda é joguinho de anime, olhe pra um jogo mais sóbrio como o Metroid Prime e fale: caramba, eu tenho que dar uma chance pra isso aqui. Caramba, tem que respeitar a Nintendo. Caramba, acho que dessa vez eu preciso de um Nintendo Switch. Afinal, o público family friendly já é da Nintendo por causa de Mario, Mario Kart, Kirby. O público japonês já é da Nintendo por causa de Pokémon, Splatoon, Animal Crossing. O público de JRPG tem vindo muito pra Nintendo por causa de Xenoblade, Fire Emblem e exclusivos como Triangle Strategy, Shin Megami Tensei 5 e mesmo Pokémon Legends Arceus. A série Legends pode ser uma série mais voltada pro fã de JRPG. E tá faltando títulos pra alcançar o público ocidental. Pilares da Nintendo no ocidente, pra se juntar com Zelda e formar um catálogo que agrade mais do que gregos e troianos, que agrade japoneses
e americanos. Quem sabe até outras franquias da Nintendo estejam em planejamento para engrossar esse caldo. A tão rumorizada volta de F-Zero talvez seja um caso desse. Quem eu tô querendo enganar? Isso só eu que quero mesmo. O caso de F-Zero é bem diferente. Ah, mas vamos lá, gente. É um jogo de corrida hardcore, com gráficos absurdos e ambientação cyberpunk que tá aí na moda, né? Cairia bem, vai. Xenoblade Chronicles X, cara. Aquele jogo no Wii U. Beleza que ele tem personagens de anime, mas ele é um jogo Xenoblade voltado mais pro ocidente, cara. Quem sabe podia voltar ainda mais em uma sequência. Enfim, existem possibilidades com certeza, mas eu acho que a Nintendo tá focada mesmo nesse lance do pilar com o Metroid. E se houver uma iniciativa de se criar um leque de franquias pro público ocidental, o pilar dela, ou o nome dessa iniciativa, eu vou cravar aqui que vai ser a iniciativa Metroid. E a gente vai usar esse termo daqui pra frente no canal, nas minhas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, nas discussões quando a gente vê esse possível plano da Nintendo tomando forma. Tudo iniciou com a iniciativa Metroid. É Metroid que vai centralizar isso, porque a série só tem obra-prima no catálogo e tem tudo que o ocidente gosta. E convenhamos, parece difícil um jogo da Nintendo conquistar o ocidente, mas o que seria conquistar o ocidente para a caçadora de recompensas que já conquistou a galáxia? E esse, meus amigos, é o plano Metroid, e esse é o motivo de Metroid Prime custar mais barato do que os outros jogos e remasterizações da Nintendo, por mais que ele seja melhor do que vários outros jogos lançados por ela. O que você achou desse vídeo? Deixa um like aqui se você curtiu para ele chegar a mais pessoas, comenta aqui embaixo que eu quero ver as opiniões de vocês e manda esse vídeo pra galera poder acompanhar também essa discussão e já espalha o termo aí, ó, Iniciativa Metroid Internet Afora, beleza? Comenta aí sobre isso nas redes sociais aí, o que vocês acham que a Nintendo vai fazer em termos de conquistar o ocidente no futuro. Inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão e fica ligado nas discussões de sexta-feira, que a gente se aprofunda em algum tema aqui, que são sempre muito legais, o hashtag Nintendo a sério. Clica nessa hashtag que tá do lado aqui do título para ver os outros vídeos ou dá uma olhada na playlist que tá aqui na descrição. E claro, ativa o sininho de notificações, porque vocês sabem, esses vídeos eles são de nicho, cara, é para quem realmente se interessa em se aprofundar. Então o YouTube muitas vezes não notifica e não espalha pra galera. É importante você ter um sininho de notificações ativados para vocês não perderem, beleza? Dito isso, meus amigos, os links dos patrocinadores estão aqui na descrição e os links da Amazon também com os produtos que eu recomendo para vocês, micro SD cards, o Nintendo Switch caso vocês queiram comprar e tantas outras coisas. Lembre sempre de utilizar meu link afiliado ali, ó, coelhanojapão.com/Amazon na hora de comprar algum produto na Amazon. Entra no site através do meu link ou de algum aqui na descrição e aí você procura o seu produto, o seu livro, celular, televisão, qualquer coisa que você for comprar, que ao finalizar a compra você vai estar apoiando aqui o canal e eu agradeço demais, tá bom? Muito obrigado aí por sempre apoiarem o meu trabalho e aos membros aqui do canal Coelho no Japão também. Tamo junto, meus amigos. Dito isso, eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Sejam sempre gentis com as pessoas, porque isso sim é o mais importante de tudo da nossa comunidade. Se quiserem se juntar a mim, me segue lá, @RodrigoCoelhoC, nas redes sociais, tanto Twitter quanto TikTok, também no Instagram, e também lá no nosso Discord, coelhanojapão.com/Discord. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, um tapa na pata do coelho pra dar sorte, e até a próxima, amigos. Valeu!